aula de hoje é para provar que tudo pode virar Natal, inclusive um bolo de Halloween. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis. E aqui acabamos de passar pelo Halloween, que foi no início da semana, dia 31 de outubro de 2022, foi numa segunda-feira, mas eu peguei essa continuação de um bolo de Halloween e transformei, sim, em um bolo de Natal, mas para provar que os brutos também amam, ou, se quiser, um bolo mais roqueiro natalino. Se você quiser aprender mais algumas outras coisas a respeito de Natal, aqui embaixo na descrição tem o curso Doce Presente de Natal, que além de decorações super diferentes, também tem muita receita gostosa para você arrasar e se destacar no Natal desse ano. E para receber todas as aulas que nós temos aqui no canal, bem rapidinho, é só entrar no grupo do WhatsApp, também está aqui embaixo na descrição, como as aulas anteriores para a gente chegar até esse resultado final na aula de hoje. Então, deixa de papo, né? Vamos trabalhar. Eu já coloquei uma base de neve aqui na tábua, como foi feito na aula da outra semana, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. A única diferença é que aqui eu apliquei nessa parte de relevo mais alto, um pedacinho de bola de isopor para conseguir depois espetar a árvore e que ela fique firme. É uma boa forma para a gente conseguir estruturar quando a gente quer botar alguma coisa na base também. E aqui eu vou fazer um chapéu de Papai Noel para aplicar nessa caveira, também em 3D, mais ou menos como esse efeito da neve, só que eu já vou utilizar a massa tingida de vermelho. Eu tô aqui pressionando para deixar ela bem lisinha, sem marcas, e vou já começar a posicionar aqui, olha, no topo da cabeça, meio de banda. Eu não quero tampar muita coisa. A parte de vermelho eu vou botar acima da cabeça para depois a parte branca entrar aqui. A gente vem aqui modelando. Inclusive, eu vou depois botar um apoio aqui atrás. A gente não precisa trabalhar com muita massa, mas eu tô aqui esticando e alisa bem assim, olha, com a mão, para deixar bem certinho e não ficar com nenhuma marquinha, tanto de dedo quanto de fendas também. Eu vou posicionar aqui, vou colar com água mesmo, então vou passar aqui, olha, um pouquinho de água, não precisa ser muito, tá? Eu não quero que isso escorra, é só para fazer a cola aqui atrás. Posiciono e aqui primeiro com os dedos eu venho, olha, colando e pressionando a base do bolo. Vou dobrar e vou colar aqui nesse verso, então também umedecer um pouquinho e pressionar aqui, olha, no verso, para ficar tudo bem firme, ok? E muito cuidado para não deixar nenhum ponto sujo. Caso isso ocorra, vem com o pincel bem limpinho e passa aqui, olha, só um pouquinho de água para poder limpar, tá? Pressionei bem para conseguir colar. E aí sim, olha, até mesmo com a parte de trás do pincel, eu posso começar a modelar e trazer as dobras desse chapéu. Então eu venho aqui, olha, pressiono para a gente começar a sentir, pode vir com o dedo, mas começar a sentir aqui e modelando, fazendo as dobras desse chapéu. Agora eu vou fazer a parte da ponta, tão característica, então eu tô aqui, olha, sovando a massa e vou fazer pressionando também para tirar todas as imperfeições. Vou fazer uma coxinha. Então, eu vou deixar aqui uma ponta e vou pressionar, deixar ela mais chatinha para eu conseguir colocar aqui e pode inclusive, olha, alongar um pouco. E aqui também, olha, tá com muito volume, quero deixar mais volume pro topo e venho aqui agora sim modelando, olha, eu venho
para colocar a pontinha aqui do chapéu. Novamente, cuidado com o excesso de água, é só um pouquinho. E eu quero, olha, livrar aqui também a parte do desenho. Então, eu vou posicionando para livrar o desenho. E aqui com uma estequinha ou mesmo alguma ferramenta, aqui eu peguei uma agulhinha de metal e vou alisando e unindo para tirar todas as marcas, tá vendo? E aí, se quiser colocar alguma marca mesmo de dobra, olha, com essa ferramenta, com essa agulhinha, pode ser um palito, você consegue vir aqui e marcar alguns vincos, olha, aproveitar essa emenda e marcar alguns vincos, como se fosse mesmo do tecido, tá vendo? E sempre tomando cuidado para ela ficar também toda unida, toda a parte da massa aqui unida ao bolo. Então agora que eu posicionei toda a estrutura vermelha, vamos partir para o acabamento branco, tanto aqui da barra do gorro como a bolinha na ponta. Eu só afinei um pouquinho mais, que eu achei que estava ainda muito alto, então eu afinei, deixei mais baixo para eu conseguir entrar com a parte do acabamento branco. Eu vou fazer uma tira de acordo com o tamanho. Do mesmo jeito, passo um pouquinho de água e vou posicionar de forma que não tampe tanto o desenho, só uma parte. Pressiono só para a gente ter essa primeira fixação aqui. E agora, com uma pontinha de um palito, uma estequinha, eu venho fazendo a textura do pelinho. Então eu vou puxando com uma pontinha, pode ser um palito de dente. Eu venho aqui, olha, puxando, quase que rasgando mesmo a massa, tá vendo? Pode rasgar a massa se quiser, mas vem puxando quanto mais melhor. E em vários sentidos, tá? Não precisa ser tudo no mesmo sentido, não. Exatamente para ter mais cara de pelo. Olha lá, quanto mais puxa, mais real fica. E você vem aqui trazendo bem a textura. E aqui para dentro também, olha, vou só jogar um pouquinho mais para cima. Eu não quero tanto para dentro da caveira. E aqui, quanto mais textura eu trouxer, mais cara de gorro real essa caveira vai ter. E é simplesmente pasta americana. Olha, quanto mais rasgadinho na ponta, mais cara realmente de textura a gente vai ter aqui. E aqui, do mesmo jeito que eu fiz movimentos na parte também de dobras do chapéu, também posso colocar movimentos aqui na parte do pelo. Mas o importante é que fique bem felpudinho. Quanto mais eu vier rasgando, melhor. Principalmente porque aqui eu quero trazer um Papai Noel um pouco mais rebelde. Aquele efeito muito fofinho não vem aqui ao caso. Eu quero bem rebelde, vamos dizer, né? O mesmo processo na bolinha aqui da ponta. Passei um pouco de cola, no caso água, só pressiona para colar e aí puxar os pelinhos. Se precisar, passa um pouquinho de água só para fixar essas pontinhas, mas deixa aqui, olha, o mais felpudinho que conseguir. E agora eu vou usar o mesmo preto que eu usei para fazer o fundo, vou também trabalhar uma sombra aqui. Então vou colocar bem pouquinho, muito mais álcool do que o corante, e vou aplicando aqui uma leve sombra e aos poucos você pode ir escurecendo. Quando tiver necessidade, vem escurecendo, mas é importante fazer esse efeito de sombra exatamente para trazer mais realismo. Então, nas dobras e a mesma coisa aqui em relação a essa parte que está por cima, a gente acrescenta sombra nessa interseção. E aqui, para facilitar, eu estou com um pincel longo, porque eu consigo entrar com o pincel em toda essa etapa anterior, então a parte aqui do vermelho do gorro, e também nessas fendas, olha, das dobras, fica muito mais fácil trabalhar a sombra. E não esqueça aqui da parte de trás também, tá? Todo acabamento é importante.
A mesma coisa aqui, a bolinha também faz sombra. E na própria bola eu posso aplicar aqui, olha, umas batidinhas para ela não ficar chapada, então ela acaba trazendo ainda mais volume, mais textura. E aqui na caveira eu vou aplicar uma linha de sombra em toda a parte do contorno desse gorro. Então eu venho aqui com uma pincelada fazendo uma sombra em todo o contorno do gorro e do mesmo jeito as tais fendas que nós fizemos aqui, olha. E pode algumas partes bater para trazer mais volume e esse efeito também mais rústico. Aqui o contorno da bola, olha, também isso ajuda a fazer mais efeito de sombra. Olha a diferença que faz só no fato da gente aplicar um pouquinho da sombra. E conforme você achar que pode aplicar ainda mais, vem aos poucos, exatamente para não correr o risco de fazer uma marca forte em excesso. Vem intensificando a sombra aos poucos. E agora eu vou aplicar a árvore. E aqui, como eu expliquei, eu coloquei uma estrutura de isopor aqui na base. Então eu só vou medir a altura e cortar um pouquinho desse arame para não ficar uma área aparecendo. Então a gente corta aqui e aí eu tenho certeza que eu consigo, olha lá, deixa eu posicionar aqui. Então olha lá, eu só vou fazer agora um acabamento, botar um pouquinho da pasta branca para ter a sensação que a neve está subindo na árvore. Então aqui, olha, eu envolvo um pouquinho, desço, faço um movimento exatamente para ter a sensação que essa neve foi depositada aqui conforme foi caindo a neve, então ela não tem uma forma muito certinha, a gente vem deixando bem irregular mesmo. E isso ajuda também a fixar ela ainda mais, tá vendo? Ela vai ficar aqui bem firminha. E agora, para trazer um pouco mais de Halloween a esse Natal, eu vou derreter no micro-ondas esses marshmallows para fazer um efeito de teia de aranha. Ele tá aqui bem molinho e tem que trabalhar rápido, porque senão, se ele seca, depois você não consegue mexer. Eu tô trabalhando com um de cada vez e vou, olha, puxando. E aqui, quanto mais você quiser brincar, você vem esticando e puxando. Esse marshmallow era um marshmallow colorido, mas pode fazer só com o branquinho também. Enfim, esse efeito, quanto mais puxado, mais rasgado, mais interessante fica. E aqui a conclusão. Então, com todas essas texturas, eu normalmente, quando faço essa textura para um bolo com cara realmente de Papai Noel, eu não aplico tanto volume, não rasgo tanto a pasta. Nesse caso, vale a pena você rasgar bastante exatamente para trazer esse lado mais rústico, mais bruto. Então, aqui você tem um ponto um pouquinho mais, não é felpudo, mas um pouquinho mais rústico de fato. E para complementar a árvore, que de repente você olhava e não fazia muito sentido, aquela primeira aula lá atrás com a árvore para unir a esse bolo, essa questão dessa geleca que eu fiz aqui, então essa teia de aranha, ou se preferir, como ela não tá branquinha, se você for fazer com marshmallow branco, vai ficar bem mais com cara de árvore de Natal, perdão, não, de teia de aranha, mas aqui deu esse ar mais de coisa pegajosa mesmo, sabe? De coisa bem de cara de Halloween. Então, sim, a gente consegue transformar qualquer tema em Natal e aqui está a prova. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo para eu te responder o quanto antes. E lembrando que o curso Doce Presente de Natal está disponível até dezembro desse ano para você estourar de vendas e ganhar uma grana extra no final desse ano. Então, um beijo e até a próxima aula.